Ora, muito bom dia. Hoje vou fazer dois curtos vídeos. Um sobre uma conferência que fiz no Grêmio Literário há 43 anos, praticamente, num mini congresso chamado Estudos sobre a Monarquia, no âmbito das conferências do Grêmio Literário. Como veem, o livro é de 1984, mas isto foi antes. Portanto, as conferências são anteriores. São de 82, salvo erro, 83. E eu tenho aqui a minha publicada, como é óbvio, não é? Tem muita coisa para aqueles que se interessam pela questão da monarquia, muita coisa sobre a monarquia, porque tem conferências do professor Jorge Braga de Macedo, do Afonso Botelho, um grande monarca que os monárquicos conhecem, minha, do Dr. Mário Raposo, que foi um grande advogado e foi ministro da Justiça do PSD, e do professor Joaquim Veríssimo Serrão, outra sumidade, um professor catedrático de História. Portanto, o professor Borges Macedo e o professor Joaquim Veríssimo Serrão, grandes catedráticos de História, e depois os outros, enfim, com monárquicos, com tradição. Bom, um do PSD, outro do PPM na altura e tal. Bom, é organizado pelo professor Gonçalo Sampaio Melo, atual professor da Faculdade de Direito de Lisboa, do qual se saiu este livro, não é assim, que ele publicou, com mais uma comissão, e eu vou ler-vos rapidamente algumas partes da minha intervenção. Lembro que isto é de 1982, deve ter à roda de 40 e tal anos, 42, não sei ao certo, 40, eu até tenho a data aqui da conferência, pois, proferida no dia 7 de dezembro de 1982, portanto, terá 43 anos, 42 anos, enfim, não é mau. Vou ler-vos uns pequenos trechos, só para perceberem que há quem veja para lá, do horizonte. Portugal era um país imperial. Toda a sua economia, a sua administração, a sua população, as suas forças armadas, o seu ensino, se adequavam a tão teimosa quão gigantesca condição. A dada altura, não quisemos ver que a história, a política dos impérios coloniais se transformara em passado e que o medo já não guardava a vinha. Não quisemos criar novos Brasis e sobreveio, quase que inevitavelmente, a traição, a pilhagem, o genocídio e a opressão totalitária como troca da esquelética contrapartida de uma liberdade fingida e de uma nova autonomia formal. Não adianta discutir a partilha das culpas, que a tantos cabe, nem sequer o que é que teria sido melhor. Ficámos com o resto, sem acautelar, ao menos, os nossos interesses materiais. Mudámos de vocação como quem muda de camisa. De 4 séculos de metrópole imperial, passamos a parente pobre da Europa. A enteado, bonitinho, mas franzino, obediente e obrigado. Tudo ficou desadequado. O discurso mudou, era mais fácil, mas ficou-nos a desadequação das empresas, dos circuitos económicos, a sobrecarga nas administrações pública e privada, com a chegada dos refugiados, o agravamento das despesas públicas, daí resultantes, do desemprego, da marginalidade, da carência habitacional, da pressão de procura escolar, do consumo e que sei mais. Nos tempos mais próximos não houve, nem deverá haver governo que possa promover a adequação das Forças Armadas Portuguesas à nossa nova condição territorial, como também o não poderá fazer em relação ao disforme setor público administrativo. Acresce
que a solução dos nossos problemas económicos terá custos sociais gravíssimos. A continuarmos na gestão da crise, administrando a pesada herança do gonçalvismo, afastamos-nos das economias europeias a que nos queremos abrir e apressamos o colapso da nossa economia. A infletir o caminho na adoção de fórmulas coerentes com o nosso passado histórico e económico, com estruturas e sistemas do nosso mercado interno e externo, com a nossa inserção geopolítica e cultural, ou seja, liberalizando os mecanismos e setores da nossa economia e permitindo a obtenção de novos estímulos geradores de investimento e de riqueza, vamos pôr em causa as conquistas da Revolução de Abril, fazendo entrar em colapso um sistema que criou os seus enormes beneficiários privilegiados e, por conseguinte, defensores. As opções mostram-se, neste especial domínio, particularmente inconciliáveis e, como sempre são, quer uma quer outra, de cariz subjetivo. E o país pode não aguentar muito mais tempo. O nosso mais provável horizonte no domínio da economia é, na perspectiva deste pessimista que hoje vos fala, o de nos transformarmos num país da CEE, não havia União Europeia, ou de qualquer modo adjacente às grandes potências ocidentais, produtor de componentes para cadeias multinacionais, produtor de alguns bens de ordem agrícola de alta qualidade e de reconhecida competitividade no mercado internacional, produtor de grande oferta turística e recoletor de remessas dos imigrantes. Dirão muito que não é brilhante. De facto não é. Mas depois do descalabro que produzimos, será uma das melhores soluções possíveis. Vou passar. Seja qual for a articulação em que nos venhamos a situar e a adaptar, os cuidados a ter com a alteração do nosso destino económico devem considerar como condições necessárias e imprescindíveis 3 ordens de razão que são: a garantia de uma suficiente soberania real a nível externo, a qualidade de vida do povo português considerada em termos concretos e objetivos, e a salvaguarda da integridade da nossa cultura, entendida como uma herança social recebida e a transmitir às gerações futuras. Sem uma soberania efetiva e suficiente a nível internacional, passaríamos na prática a um protetorado, incapaz de negociar seja o que for, impotente para ao menos influenciar minimamente o curso da vida internacional, sobretudo em assuntos desse âmbito que nos digam diretamente respeito. Sem essa soberania mínima, não poderíamos sequer determinar as coordenadas do nosso futuro a nível interno. Num mundo de crescente complexidade, já não existem Estados totalmente soberanos, pois todos são interdependentes, mas consideram-se materialmente soberanos os que podem determinar o seu futuro, pela capacidade que têm de alterar o seu presente e optar entre soluções e projetos de âmbito nacional realmente alternativos. Vou saltar de novo. Não posso, obviamente, ler a conferência toda, que tem um debate aqui também, um debate que é interessante a seguir. Não é? E está-me agora a faltar uma parte que eu queria citar, mas enfim, já disse o essencial. Não. Só um momento, peço desculpa. Começam perguntas, curiosamente, pessoas interessantes, do professor Gonçalo Sampaio Melo, do engenheiro Silva Carvalho, da Maria Conceição Amial, que era uma das organizadoras, do Dr. Rodrigo Moctezuma,
e de outros. Do Dr. Luís Fernandes, enfim, o Paulo Teixeira Pinto, do célebre professor Paulo Teixeira Pinto, que foi do governo do professor Cavaco Silva. Agora, uma das respostas tem aqui um troço que eu vou ler e já não vos maço mais. E depois repare-se, e isto parece-me altamente sintomático, já a falar sobre a monarquia. Quase todos os nossos presidentes da República foram militares, naquela altura. Durante o Estado Novo foram todos, não há uma exceção. Na República Democrática surge o Sidónio como o rei-presidente, a figura que se coloca acima dos partidos para defender o interesse do país. Foi assassinado. E depois do 25 de Abril, todos os presidentes voltam a ser militares. Ora, isto tem uma razão de ser. É que o militar é, por natureza, independente. Um homem de cariz muito mais monárquico do que civil, sendo imediatamente promovido logo que assume a chefia do Estado ao posto máximo. Transmite uma imagem de plenitude da carreira que faz lembrar a realeza. Alguns correligionários meus disseram mesmo, estou a falar-vos do integralismo lusitano, que as Forças Armadas como corpo substituem em certos aspectos o próprio rei, enquanto ainda não há rei. Isto é interessante, tem a ver com o nosso futuro, tem a ver com o nosso presente. Espero que alguém vá à procura deste livro, que está seguramente na Biblioteca Nacional e que pode ser fotocopiado ou microfilmado. Muito bom dia.